Quem procura o colégio militar normalmente são alunos alto nível, que têm desempenho na escola que tira acima de 90%, 95% em todas as matérias, 99% em todas as matérias, e eu sou muito franco com eles. Fala, olha, gente, você tirar 100 lá na escola em matemática, para mim não significa muita coisa. Significa que você, sim, é um bom aluno, você é dedicado, mas aqui você não vai conseguir 100 com o esforço que você tem na escola, pelo contrário. É muito diferente, né? É muito diferente. Eu já cansei de ter alunos aqui em Belo Horizonte que estudam nas melhores escolas, tira 100 e num testezinho tranquilo que eu passo em sala, o aluno tira 0. Inclusive, eu acho que isso também é uma oportunidade muito grande para o aluno que estuda, às vezes, numa escola ruim, numa escola pública, numa escola que não oferece um ensino tão bom, que tem algumas dificuldades, inclusive técnicas, no português, na matemática e na escrita, porque, ao meu ver, o jogo começa do zero. Como é um processo seletivo totalmente diferente e a gente ensina os meninos desde a base, você começa lá com números naturais, com os meninos de 5º ano, aquele trabalho bem sólido lá no início, todo mundo começa o jogo praticamente igual. Então, no fim das contas, eu vejo isso acontecendo muito lá, você também vê, a Fernanda também vê ao longo dos anos, que a gente tem alunos que estão um ponto à frente, estudam em escolas melhores, às vezes tem um apoio familiar melhor, tem uma certa habilidade na matemática, mas ele não se esforça o suficiente. Aí você tem um aluno que veio de uma escola extremamente fraca, que tem dificuldade técnica, mas que a família está engajada. Quantas mães a gente não viu já pegando o aluno pelo braço ali, o filho, e fazendo ele transpor todas essas dificuldades, e no fim das contas consegue a aprovação no colégio militar e um resultado, inclusive, acima desse outro que tinha condições melhores. Então, esse tipo de processo, eu acho que ele tem um fator interessante, já que ele é muito difícil, já que ele é muito peculiar. Ele não é como a provinha da escola, igual você mesmo disse. Então, todo mundo parte ali precisando fazer tudo desde o início, do zero. Olha, Yuri, e até para reafirmar isso que você ponderou aqui agora, a gente tem a questão das aprovações de primeira e aprovações de segunda vez. Segunda tentativa. Sim, porque tem alunos que tentam pela segunda vez. Alguns alunos podem fazer a prova mais de uma vez. Podem fazer mais de uma vez. E aí sempre fica os alunos, os calourzinhos, né? Eles ficam naquela insegurança. Ah, mas o meu colega já está tentando pela segunda vez. Quando a gente vai analisar os números de aprovação, na grande maioria das vezes, ou acontece um empate, ou então os calouros até superam os veteranos. Mas posso fazer um adendo aí? Claro. Você está falando dos nossos números, tá? Os nossos números. Porque a gente tem esse trabalho bem básico, como eu estava falando aqui, e com esse olhar individual sobre o aluno, tanto no online quanto no presencial. Então, isso é um fator da gente conseguir aprovar alunos de primeira também. Eu vejo alguns outros cursos por aí, não só em Belo Horizonte, mas Brasil afora, que tem uns números interessantes também de aprovados, mas você vai ver só aluno de segunda, aluno que trabalhou 2 anos. O nosso caso é praticamente meio a meio. Sim, o que acontece? A prova, ela tem um caráter muito específico. E o conteúdo matemático, assim dizendo, ele é limitado. Não adianta você ter um conhecimento super aprofundado em matemática, porque simplesmente não vai ser cobrado. Sim? O conhecimento matemático, ele estabelece um platô. Então, muitos alunos, estou fazendo pela segunda vez. Beleza. Mas o que você já tem que saber, você já sabe. Mas eu vou saber um conteúdo a mais. Não vai fazer diferença, não vai ser cobrado. Então, o que pode acontecer? Alguns alunos mais novos, eles vão fazendo o curso, mas chega ali no final do curso, por volta de agosto, setembro, está todo mundo nivelado. E aí o aluno que tem algumas características de obediência, as características de organização, características muito mais pessoais do que técnicas, eles se sobressaem. Eu costumo dizer que os alunos que têm escuta, eles têm essa possibilidade maior de aprovação. Por quê? Alguns veteranos, eles acabam sendo tomados pela empáfia, realmente, sabe? Eles relaxam, né? Relaxam. Eles, no início ali, eles já conhecem um pouco a matéria, se sentem no conforto, começam a tomar uma postura ali de eu já sei isso daqui, eu já sei. E aí, de certa forma, essa arrogância, né? Inclusive, atrapalha uma no processo. dica, cara. Essa palavra estava na minha boca também. A dica é complicado. Importante, pai e mãe, para você. Seu filho estudando com a gente, ele vai saber mais matemática do que você. Isso é inevitável. Vai saber. Às vezes mais do que a gente, inclusive. Então, não deixe o seu filho subir no pedestal. Porque ele vai te trucar, ele vai te mostrar que ele sabe. Eles ficam muito empoderados com esse tipo de conhecimento. Mas, como o Vitor disse, isso aí pode ser
veneno, pode ser algo extremamente ruim. Então pense nisso, não deixe o seu filho subir no pedestal, pelo contrário, continue estimulando o desenvolvimento dele ali ao longo do ano, principalmente se for esse caso que ele está fazendo o curso pela segunda vez, a escola vai ficar extremamente fácil para ele. Ele vai começar em alguns momentos até a trucar o professor em sala de aula, falar que aquilo não é legal do jeito que o professor está fazendo. Então é um trabalho que a gente faz todo santo dia lá com os meninos, e vocês precisam fazer isso dentro de casa também. Não deixe que eles subam no pedestal, pelo contrário, estimulem o desenvolvimento contínuo, que aí a gente consegue um resultado bom também, né, Vitor? Até pela faixa etária. Eles não sabem lidar muito com esse protagonismo que eles assumem. Então chega na escola, eles despontam muito. Eles começam realmente a bater boca com o professor e muitas vezes corrigir o professor, propor métodos mais eficazes, mais interessantes. Não é nem maldade, é querer mostrar aquilo que ele sabe. É querer mostrar que ele está bem. Só que aí o que acontece? É até um jargão, mas a matemática é cheia de pegadinha. Sim. E essas pegadinhas, muitas vezes, é uma questão interpretativa, é uma interpretação de enunciado, é uma questão organizacional. E que o aluno começa a achar que ele está extremamente preparado e nessas características pessoais que ele deveria ter para executar aquela prova, ele acaba deslizando. E é o que eu falo, quando é concorrência, é uma questão. Que faz a diferença. É uma questão. Então, assim, quantos alunos maravilhosos ficaram de fora? Alunos deveriam ser aprovados, assim, porque não cabe todo mundo, não adianta. Eu sou muito claro em relação a isso. Eu tenho muito mais alunos excelentes do que vagas disponíveis no colégio militar. Então fica aluno assim, excelente, aluno muito bom de fora, porque é concorrência, não cabe todo mundo. Então o ideal é que o aluno tenha respeito pela prova. Eu costumo dizer que, e é diferente de medo, você não tem que temer a prova, você não tem que chegar lá tremendo não, pelo contrário, vai para cima, mas vai com humildade, vai com respeito, porque a prova está ali realmente no embate. Então você tem que conhecê-la, ter experiência com outras provas que abordam, né? E o Colégio Militar, os 15 colégios militares, nós temos uma variedade aí de provas antigas e a gente trabalha muito isso. Tem que ter essa experiência, tem que varrer, tem que conhecer muito bem essas provas, essas questões, para chegar lá no dia estar seguro de ter esse embate realmente com a prova. A prova vai querer te pegar. Você tem que conseguir contornar essas pegadinhas, essas situações e, obviamente, no decorrer do curso, vocês vão desenvolver essas habilidades que vão possibilitar aí as notas altíssimas que a gente sempre está tendo dos nossos alunos. Te fazer uma pergunta um pouco metafórica. Você vai ter um tempo para pensar que eu vou perguntar outra coisa para a Fernanda. Eu até ia aproveitar o gancho do Vitor em relação a essa questão da escola, né? Que é uma coisa que os pais falam muito com a gente. Voltando um pouquinho lá atrás. O porquê... Meu filho estuda numa escola muito boa, uma escola de nome, uma escola renomada, tá aí no... Nós estamos conectados, era o que eu ia perguntar. Pois é. É uma escola que é muito boa, tem nome, tá no mercado há muitos anos, ela é conceituada, né? O porquê que isso não é suficiente? Não é suficiente, na verdade. Não é suficiente não porque a escola seja ruim. Não é a proposta da escola. O que a gente fala muito com os pais nesse sentido é que não é a proposta da escola preparar uma criança para um grande concurso. Porque você está sendo educada, Fernanda. Sempre. Sempre. A questão que o Vitor colocou agora de preparar o candidato para a prova, que a gente fala muito com os pais também, que o que a gente pretende realmente fazer com eles, que é esse diferencial que o cursinho também trabalha com as crianças, e que eles às vezes levam para a sala de aula com uma arrogância e com os professores e com os colegas que eles sabem, mas a nossa intenção, na verdade, é dar segurança para eles para fazer prova. Eles estão preparados, eles estão seguros, eles têm autonomia, eles têm tomada de decisão, eles têm poder de decisão. Eles são independentes nesse sentido. Então, o diferencial, na verdade, é trabalhar isso com eles, né? E como eles ainda, realmente, eles ficam muito empoderados, né? Normalmente, esse empoderamento, às vezes, eles não sabem trabalhar com isso e lidam com arrogância na escola, com os outros colegas, faz com que eles pareçam ser arrogantes, mas é porque eles são crianças ainda. Então, a gente conversa muito nesse sentido com eles também. Isso mais papel do Vitor, da Jane e dos outros professores também. Eu costumo usar lá aquele momento do filme do Homem-Aranha. O tio Ben ali conversando com o Peter Parker, quando ele fala que os grandes poderes exigem, né, grandes responsabilidades. E é mais ou menos por isso aí. Os alunos, eles ficam empoderados. E, na verdade,
E é um ganho muito rápido, sabe? É um crescimento muito rápido. Às vezes os pais até não acreditam nos alunos, ficam... mas meu filho vai sofrer, é muito para casa, é muito dever, é muita coisa. Gente, chega no final do ano... Ele vai dar conta. Ele vai dar conta. Ele vai dar conta. Não menospreza os meninos, não. Deixa eles estudarem, eles dão conta. Chega no final, sai de lá e ainda sai chorando. Não querem sair do cursinho. Não querem sair do cursinho. Por quê? O poder, gente, o conhecimento, o poder através do conhecimento, isso motiva, sabe? Isso vira uma bola de neve em prol, a favor do movimento, sabe? Vira uma inércia maravilhosa. Então, quanto mais os meninos sabem, mais eles querem estudar, mais eles falam, nossa, eu tô muito bem, tô sabendo muito. E aquele negócio acaba que ele se retroalimenta. Esse empoderamento através do conhecimento, que o aluno, ele começa a horizontalizar a relação e olhar para um professor e falar, olha, eu estou sabendo tanto quanto meu professor, eu estou propondo ideias semelhantes ou até melhores que a de um professor, só que aí tem aquela questão que a gente pega muito firme, porque o aluno tem que saber se posicionar dentro de uma sala de aula. Sim. Né? Lá na escola dele, ele tem que respeitar, porque tem outros colegas, não dá para trazer, às vezes, um tema dentro de uma aula que foi programada, que foi planejada por um professor. O aluno não pode querer pegar as rédeas da aula e falar assim, não, agora vai enveredar porque eu quero, porque eu tenho algo que é melhor. Não, ele tem algo que é específico. A forma de colocar isso é muito importante, né? É muito importante. Então, ele pode chamar o professor pós-aula, falar, professor, eu penso diferente, a gente pode abordar esse conteúdo dessa forma. Mas, obviamente, ele tem que entender que ali existe uma classe. Ali existe uma classe de alunos. E que nem todos vão acompanhar aquele ritmo de estudo que ele está tendo.